Olá pessoal, vamos calcular distância entre dois pontos. Aqui eu tenho o plano cartesiano, que é o eixo x e o eixo y. Ele te deu dois pontos, o ponto B e o ponto C. Aí ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Funciona assim, ó. Eu te dou o valor x do ponto B, positivo, x vale 1, 2, 3, x vale 3. E o y menos 1. O y é negativo para baixo da origem. Então, 3 para x, menos 1 para y. Revisando a última aula. Este é o ponto B. Ele te deu o ponto C também, né? O ponto C é 3 para x, 5 para y. Então, y vale 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto o x vale 3. X vale 3, o y vale 5. Este é o ponto C. Aí o objetivo do exercício é saber qual é a distância entre esses dois pontos, que eu estou marcando de azul aqui, ó. Essa distância entre os pontos B e C vale quanto? Caso você queira, você pode utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos ver a fórmula? Relembrando da última aula, a fórmula da última aula foi distância entre dois pontos, que são B e C nesse exercício, é dado pela raiz quadrada de x com x, x de C, menos x de B. Final menos o inicial, ao quadrado, mais o y com o y, né? Vou pegar o y de C menos o y de B ao quadrado. Tanto faz você fazer xc menos xb ou xb menos xc, porque está elevado ao quadrado mesmo, então esse quadrado vai fazer o seu valor ficar sempre positivo. Caso você escolha xc menos xb, você vai ter que trabalhar yc menos y do ponto B. Caso você queira xb menos xc, aí você trabalha yb menos yc, com a mesma ordem. Então, a distância entre dois pontos, B e C, vai ser a raiz quadrada de x do ponto C. Veja que o x do ponto C vale 3. Menos, e o x do ponto B também vale 3, elevado ao quadrado, mais o y de C vale 5, menos o y de B, que vale menos 1, menos 1. Devido ao menos da fórmula, se torna mais 1. Cuidado com esse detalhe. Então, a distância entre os pontos B e C será a raiz quadrada de 3 menos 3 é 0 ao quadrado, mais 5 mais 1 é 6 ao quadrado. Distância entre B e C vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado é 0. Nem há necessidade de colocarmos. 6 ao quadrado é 36. Distância entre B e C vai ser a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu posso escrever que a distância entre os pontos B e C é 6. Agora, não há necessidade de fazermos esse cálculo, tem uma dica. Veja que os valores de x do ponto B e x do ponto C são iguais. Sempre que os valores de x são iguais, para você calcular a distância entre esses dois pontos, basta subtrair o que muda, que são os valores do y. Eu pego o y final, que é o y do ponto C, menos o inicial, que é o y do ponto B, que é menos 1. Veja, a distância entre B e C vai ser 5, menos vezes menos dá mais.
Então, a distância entre B e C seria 6 mais rápido. Você só vai poder fazer esse procedimento mais rápido se os valores de x forem iguais nos dois pontos. Se os valores de x forem iguais nos dois pontos, basta subtrair os valores de y, final menos o inicial. Tudo bem? Vamos lá, então, para o próximo. Continuando, vamos para o próximo exemplo. Eu tenho os pontos A e B dessa vez, e eu quero saber qual é a distância entre eles. A vale x menos 4 e y 0. O 0 eu não marco apenas o x valendo menos 4. O ponto B é 0 para x, 3 para y. O 0 não marco apenas o y valendo 3. Lembre-se que no par ordenado, o primeiro valor do meu ponto corresponde a x depois y. X depois y. Aí eu quero saber isso aqui, ó, qual que é a distância entre esses dois pontos. Veja que os valores de xa e xb são diferentes entre eles, menos 4 e 0, e os valores de y também são diferentes entre eles, 0 e 3. Então, dessa vez, não tem por onde correr. Eu vou ser obrigado a utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Tudo bem? Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a... Pegue o valor x do ponto B. Quanto que vale o x do ponto B? 0. Menos o valor x do ponto A, menos 4. X do ponto A, menos 4. Devido ao menos da fórmula, se torna mais 4 ao quadrado. Mais y do ponto B. Quanto que vale o y do ponto B? Vale 3. Menos o y do ponto A, que é 0, ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de 0 mais 4 é 4 ao quadrado. 3 menos 0 é 3 ao quadrado. Então, distância entre os pontos A e B vai ser 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Logo, a distância entre esses dois pontos A e B vai ser a raiz quadrada de 25. E você sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre os pontos A e B será de 5 unidades. Tudo bem? Tá ok? Vamos lá. Vamos para o nosso terceiro exercício, pontos D e E. Qual é o objetivo? Calcular a distância entre esses dois pontos. Veja que o ponto D tem o seu x valendo 1 e o seu y valendo 1. E o ponto E também. X vale 3, eu tenho o valor do x, e o y vale 1. Então, eu tenho os valores de x e y dos dois pontos. Quero calcular a distância entre eles. Então, vamos lá? X, 1, y1. Este é o nosso ponto D de dado. E o ponto E, x vale 3, então 1, 2, 3. E o y também vale 1. Mesmo valor, não é? Para o y. E aí o objetivo do exercício é calcular a distância entre os pontos D e E. Vamos utilizar primeiro a fórmula, depois eu vou dar a dica. Vamos ver? Distância entre os pontos D e E vai ser a raiz quadrada de x com x, x é menos
xd ao quadrado mais YE menos YD ao quadrado. Então, nós temos que a distância entre esses dois pontos, D e E, vai ser a raiz quadrada de XE. Quanto que vale o X do ponto E? Veja que o X do ponto E vale 3. Menos o X do ponto D de dado. X do ponto D vale 1. Ao quadrado, mais o Y do ponto E. Quanto que vale? 1. Menos o Y do ponto D, que também vale 1. É só colher as informações e substituir na fórmula da distância entre dois pontos. Distância entre os pontos D e E vai ser a raiz quadrada de 3 menos 1, 2 ao quadrado, e 1 menos 1, 0 ao quadrado. Então, nós temos que a distância entre os pontos D e E vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0. Então, a distância entre os pontos D e E vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Resposta 2. Só que eu poderia ter evitado esse cálculo todo se eu tivesse raciocinado assim. Perceba aqui na representação gráfica dos dois pontos que D e E, tanto o ponto D quanto o ponto E, estão no mesmo Y. O Y de D é 1 e o Y de E também é 1. Se os valores de Y forem iguais, para você calcular a distância entre dois pontos, já que possui o mesmo Y, era só subtrair os valores de x. A distância entre D e E poderia ser feita assim, x final 3, menos o x inicial 1. 3 menos 1, 2. Tá vendo? Mesma resposta, distância valendo 2. Só vai poder fazer isso quando os valores do y forem iguais nos dois pontos. E aí, a distância é dada pela subtração dos valores de x. Agradeço. Até mais. A gente se vê. Faça as atividades avaliativas.